1. Sua mente funcionando. Por trás do seu pensamento prático e cotidiano, existe a coisa mais complexa conhecida no universo, a mente humana. Hoje em dia, ninguém contrata e paga uma pessoa pela sua força física. Você está empregado porque tem uma mente e pode usá-la de forma eficaz. Há uma distinção vital entre cérebro e mente. Pense em um computador como uma analogia. Seu cérebro é o que você verá se abrir o disco rígido do computador. Todos aqueles chips e circuitos, enquanto a mente é o que perceberá dinamicamente na tela. Nesta obra, estamos focando a mente, pois ela é acessível a nós sem precisarmos abrir o crânio. A mente apresenta dois aspectos. 1. As informações que podem ser armazenadas na memória. 2. O que ela pode fazer. O que chamamos de conhecimento técnico ou profissional geralmente envolve ambos os aspectos. Você não só precisa de conhecimento sobre um assunto, como também precisa ser capaz de aplicá-lo em uma variedade de situações imprevistas. Tais aplicações do conhecimento profissional envolvem invariavelmente as atividades de tomada de decisão e resolução de problemas. Um médico, por exemplo, está resolvendo problemas quando tenta diagnosticar a causa da fraqueza na perna esquerda de um paciente. De fato, a tomada de decisões e a resolução de problemas estão tão ligadas a determinados tipos de informação ou conhecimento, áreas de competência profissional, sobre os quais consideramos difícil pensar de forma abstrata. Existem competências genéricas ou transferíveis nessas áreas? Sim, acredito que sim. A função característica da mente é pensar. Então, vamos deixar de lado por um momento a função de memória ou banco de dados da mente e nos concentrar em seu papel principal como ferramenta de pensamento. Vamos considerar. Qual é a natureza do pensar? Existem princípios universais? Se sim, como você pode usar esses princípios para aprimorar suas habilidades como um pensador prático? O seu cérebro está funcionando neste momento? A base física da sua mente é, naturalmente, o cérebro, a matéria cinzenta alojada na sua cabeça. O seu cérebro é composto por cerca de 10 bilhões de células. Na verdade, há mais células do que pessoas na face da Terra. Cada uma dessas células pode ligar-se a aproximadamente 10 mil das suas vizinhas, o que lhe dá cerca de 1, seguido por 800 zeros de combinações possíveis. O nosso potencial cerebral é conhecido por ser muito maior do que a capacidade real que o cérebro alcança. Ninguém chegou remotamente perto dos seus limites. Uma estimativa sugere que não usamos mais de 10% do nosso poder cerebral. Portanto, não se preocupe com o fato de que você está perdendo cerca de 400 células cerebrais todos os dias. Ainda que se você não exercitar sua mente durante a vida, seu cérebro vai reduzir em um ritmo mais rápido. Use-o ou perca-o. Antes de avançar, sugiro verificarmos se todas as suas 10 bilhões de células cerebrais estão aquecidas e funcionando bem, tentando resolver alguns desafios. Na verdade, os 3 problemas a seguir requerem apenas cerca de 3 milhões de células cerebrais. Por isso, não vamos demorar muito nem nos atrasar. 2 outros pontos antes de começarmos. Os 3 problemas não são apenas desafios para o cérebro. Eles ilustram princípios sobre o pensamento, por isso, não estou brincando com você. Não darei a resposta neste capítulo dos 2 primeiros problemas, embora o faça mais tarde. Isso pode ser um pouco frustrante, mas tem uma razão para o suspense. Por razões que explicarei depois, penso que as respostas aos problemas 1 e 2, partindo do princípio de que não é possível resolvê-los imediatamente, poderão vir mais tarde. Problema 1. Os 9 pontos. Pegue um pedaço grande de papel e faça nele um desenho de 9 pontos. Agora, ligue os pontos por meio de 4 linhas consecutivas, isto é, sem tirar a caneta ou lápis do papel. Você deve ser capaz de concluir esta tarefa dentro de 3 minutos. Problema 2. Os 6 palitos de fósforo. Coloque 6 palitos de fósforo em uma superfície plana. Agora, arranje-os de modo a formar 4 triângulos equiláteros, ou seja, de lados iguais. Você não pode quebrar os palitos. Essa é a única regra. Mais uma vez, você deve ser capaz de concluir o desafio dentro de 3 minutos. Há pelo menos 2 soluções, mas quero a melhor. Problema 3. Quem é o dono da zebra? Tendo resolvido os 2 desafios fáceis anteriores, parabéns se você resolveu ambos os problemas, chegamos agora a algo um pouco mais difícil. Então, você deve convocar suas células cerebrais de reserva. O recorde mundial para resolver ambas as partes deste problema é de 10 minutos. Por isso, vou lhe dar 30 minutos. Tenho certeza de que você irá concordar que é bem generoso da minha parte. 1.
Temos 5 casas, cada uma com uma porta de entrada de cor diferente, habitadas por pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes animais de estimação e bebidas. Cada pessoa come um tipo diferente de comida. 2. O australiano vive na casa com a porta vermelha. 3. O italiano é o dono do cão. 4. O café é bebido na casa com a porta verde. 5. O ucraniano bebe chá. 6. A casa com a porta verde está imediatamente à sua direita, da casa com a porta marfim. 7. A pessoa que come cogumelos cria caracóis. 8. As maçãs são comidas na casa com a porta amarela. 9. O leite é bebido na casa do meio. 10. O norueguês vive na primeira casa à esquerda. 11. A pessoa que come cebola vive na casa ao lado da pessoa com a raposa. 12. As maçãs são comidas na casa ao lado da casa onde o cavalo é mantido. 13. O comedor de bolos bebe suco de laranja. 14. O japonês come bananas. 15. O norueguês vive ao lado da casa com a porta azul. Então, quem bebe água e quem é o dono da zebra? As funções da mente. Vamos agora ver como funciona a mente. Falo em 3 funções principais. 1. Analisar. 2. Sintetizar e imaginar. 3. Valorizar. Nas formas aplicadas de pensamento eficaz, tomada de decisão, resolução de problemas e pensamento criativo ou inovador, todas essas 3 funções estão em ação. É a saúde subjacente delas que determina em grande parte a qualidade do seu pensamento. Poucas pessoas as têm em equilíbrio harmonioso. A maioria de nós é melhor em uma função do que nas outras 2. Nossas diferentes forças mentais são uma poderosa razão pela qual precisamos uns dos outros. O pensamento eficaz em todas as suas formas é tanto uma atividade solitária como social. Você deve sempre se ver alternadamente pensando sozinho, por si mesmo, e pensando com os outros, face a face, ou neste caso, lendo ou usando outro método de comunicação. Ainda assim, é uma boa ideia procurar desenvolver suas habilidades nas áreas mais fracas, como uma pessoa desenvolvendo os músculos de um membro por meio do exercício. Você não terá sempre as pessoas certas por perto para corrigir sua tendência para determinada função. Analisando. A palavra analisar vem de um verbo grego que significa afrouxar e quer dizer separar um todo nas suas partes constituintes. Ao enfrentar o exercício Quem é o dono da zebra, você estava usando suas capacidades analíticas de dissecação, tentando dividir a tarefa em partes. O pensamento analítico está intimamente relacionado com o raciocínio lógico ou o passo a passo. Você deve ter notado que uma das habilidades que estava usando para lidar com esse problema, em particular, era seu poder de dedução. A lógica tem 2 partes principais. 1. Dedução. Significa literalmente subtrair ou tirar. É o processo de deduzir uma conclusão do que é conhecido ou assumido. Mais especificamente, trata-se de inferir do geral para o particular. Todos os cisnes são pássaros. Isto é um cisne, portanto... 2. Indução. A indução funciona ao contrário. É o processo de inferir ou verificar uma lei ou princípio geral a partir da observação de casos particulares. É o núcleo do método científico. Exercício. Encontre o erro. Você consegue identificar a falácia lógica na seguinte afirmação? O chefe executivo do St. Samaritan's Hospital Trust pigarreou e começou. Obrigado a todos por terem vindo a esta reunião que é, como sabem, sobre como melhorar a qualidade do nosso serviço neste hospital. Para começar, decidi despedir todos os cirurgiões e médicos com mais de 55 anos. Olhem para estas cartas. Recebi 5 cartas de reclamação sobre a brusquidão e a falta de comunicação dos médicos aqui presentes, e 2 mencionavam que os médicos são velhos demais ou já ultrapassaram a data de validade. A forma de lidar com esse problema é reduzir a idade média do pessoal. Por isso, vou pedir a todos que aceitem a aposentadoria voluntária aos 55 anos. Há alguma pergunta antes de passarmos ao ponto seguinte da ordem do dia? Lixo nos corredores? O principal é que, ao contrário do executivo no exercício anterior, encontre o erro, a maioria de nós é bastante boa em analisar problemas ou situações. Isso não é surpreendente, pois grande parte da nossa educação foi voltada para desenvolver nossos poderes dedutivos e indutivos, matemática, ciências, história e literatura, e aprimorar nossas habilidades analíticas. Exercício. Classifique suas habilidades analíticas.
Pense em um problema resolvido recentemente em que você considera ter usado suas habilidades analíticas. Se você estava usando essas habilidades, é provável que tenha usado indução ou dedução em seu processo de pensamento. Faça algumas anotações na tabela a seguir. Problema, indução, dedução. Se você tem exemplos tanto para a indução como para a dedução, é provável que estivesse usando suas habilidades analíticas. Avalie suas habilidades, sendo 1 o mais baixo e 5 sendo o mais alto. Agora você pode buscar a solução para o problema quem é o dono da zebra. Como verá, o desafio combina um teste de seus poderes de raciocínio ou raciocínio lógico com um importante princípio de tentativa e erro. Quando você se depara com duas alternativas, por exemplo, duas entradas em uma bifurcação sem sinalização que conduzem a direções muito próximas, não há outra maneira senão tentar uma de cada vez. No caso desse exercício, utilizar um computador poupará seu tempo. No entanto, na vida real, você pode, como se diz, ter que chutar. A tomada de decisões não é uma ciência exata. Dica: há uma cópia da tabela do exercício no apêndice. Você pode usá-la da próxima vez que precisar analisar um problema e, novamente, avaliar suas habilidades analíticas em cada caso. Isso o ajudará a ver como suas habilidades analíticas estão melhorando. Sintetizando. Não é fácil dar uma única definição à segunda função. Sintetizar, outra palavra grega, é unir as coisas para criar um todo. É o processo inverso da análise. Você pode sintetizar coisas com suas mãos, o que você realiza sempre que monta ou faz qualquer coisa. Todos os produtos e serviços são resultados de sínteses, mas você também pode sintetizar mentalmente. Quando isso acontece, outra faculdade entra em ação, a imaginação. A imaginação trabalha com imagens, e uma imagem é um todo que vai além da soma de suas partes. Exercício. Feche os olhos por um momento e pense na sua casa ou no seu carro. O que você vê? Uma foto da sua casa ou carro? Experimente esse exercício com um colega. A resposta dele foi a mesma? Na verdade, é quase impossível não ver uma imagem, mas note que você vai ver a sua casa ou carro como um todo, não como uma pilha de tijolos ou dos componentes do carro. Dica: não subestime o poder da sua imaginação. Se tentarmos, podemos todos ver coisas que não existem. Por exemplo, pense em um homem de 56 metros de altura. Conseguiu entender? Esse caminho nos conduz a como gerar ideias, tema que será explorado no capítulo 5. A ligação entre a criatividade e o processo de síntese é clara quando contemplamos como a natureza funciona. Um bebê nasce por completo e cresce. A natureza é holística. Um famoso sul-africano, o marechal de campo Jan Smuts, que também é um grande cientista agrícola, cunhou a palavra holismo para descrever a forma como a natureza criava a totalidade, ordenando ou agrupando várias unidades. As realidades essenciais da natureza, argumentava Smuts, são essas totalidades irredutíveis. Se analisadas em partes, elas perdem a sua qualidade holística essencial. Como disse o poeta William Wordsworth, matamos para dissecar. A sua mente tem uma dimensão holística. Pode pensar tanto holisticamente, em termos de totalidade, como analiticamente, dividindo a totalidade em pedaços. Exercício. Considerando 1 como o mais baixo e 5 como o mais alto, como você classificaria suas capacidades imaginativas? Consegue pensar em algum momento em que usou sua imaginação como um auxílio na tomada de decisão ou na resolução de um problema? Valorização. A terceira função entra em ação em atividades mentais, como estabelecimento de critérios de sucesso, avaliação, classificação de desempenho e julgamento de pessoas. Por exemplo, em uma entrevista de seleção. A crítica, que vem da palavra grega para juiz, é uma forma de valorização. Por acaso, as críticas, como comumente entendidas, na maioria das vezes, sugerem desaprovação, algum tipo de julgamento negativo. No entanto, na sua utilização mais formal, pode sugerir uma análise neutra ou mesmo a aprovação da avaliação. O julgamento nem sempre é desfavorável. Em toda valorização há um elemento objetivo, fora de você, e outro subjetivo. Todos nascemos com a capacidade de valorizar. O que realmente valorizamos, os nossos valores, depende, em grande parte, do nosso ambiente e da nossa cultura. Os valores são como as cores. Qual é a cor da grama? Fácil, você responde, é verde. Porém, os cientistas nos falam que a grama não tem uma cor intrínseca. É apenas um reflexo da luz em uma onda que chamamos de verde. A estrutura dos nossos olhos também é um fator.
A nossa contribuição subjetiva para a percepção da cor é significativa. Pelo fato de eu ser daltônico em relação a certos matizes do espectro vermelho-verde, felizmente não em relação às gramas mais verdes, estou pessoalmente muito consciente desse fato. A palavra valor vem de uma metáfora de mercado. É o que você tem que dar para receber algo do outro lado da caixa registradora. A invenção do dinheiro revolucionou a troca. O mérito do dinheiro é que era um padrão de medição universal, mas há uma abundância de outros valores que se encaixam em qualquer forma de tomada de decisão, especialmente nos negócios de hoje. Exercício. Os valores em funcionamento. Faça uma lista de todos os valores, além do valor financeiro, lucro, que podem influenciar suas decisões de negócios nos próximos 10 anos. Verifique se a empresa para a qual você trabalha emitiu uma declaração de seus valores corporativos. Se sim, obtenha uma cópia e sublinhe o que julga ser o valor-chave para ela. Até que ponto os valores da sua organização se sobrepõem à sua própria filosofia de vida? Se os valores, em seu sentido popular, têm ou não uma existência distinta e de onde vêm, se não de nós mesmos, são questões filosóficas que estão além do escopo deste audiolivro. Contudo, em todos os pensamentos, há um forte argumento para agir como se a verdade, um membro da trindade, bondade, verdade e beleza, realmente existisse lá fora. Seria impossível, por exemplo, explicar a imensa história de sucesso da ciência moderna sem a crença funcional de cientistas como Einstein de que a verdade está lá fora, à espera de ser descoberta. Exercício. Agora classifique suas habilidades de valorização, sendo 1 o mais baixo e 5 o mais alto. Compare essa avaliação com suas classificações para as habilidades analíticas e de síntese. Onde você acha que estão seus pontos fortes e fracos? Repita este exercício a cada poucos meses. Vê alguma mudança? Introdução ao princípio de mente profunda. Como todos sabemos, temos mentes subconscientes e inconscientes, mas não estamos tão conscientes do papel vital que a dimensão que chamo de mente profunda desempenha em nosso pensamento. Podemos, por assim dizer, analisar, sintetizar e valorizar durante o sono ou quando estamos fazendo algo muito diferente, como jardinagem ou lavar a louça. Longe de ser caótica, a mente profunda desempenha um grande papel na descoberta científica e na arte criativa. É também a fonte da intuição, esse tão importante sexto sentido. Exercício. Conrad Hilton estava tentando comprar um velho hotel em Chicago. Alguns dias antes da data limite para a apresentação dos envelopes de propostas, Hilton apresentou uma proposta de $165 mil, um valor ao qual ele tinha chegado por meio de alguns cálculos precipitados, pois estava ocupado com outras coisas na época. Naquela noite ele foi para a cama sentindo-se vagamente perturbado e acordou na manhã seguinte com a sensação de que a oferta não era suficientemente alta. Outro valor continuava aparecendo em sua mente profunda, $180 mil. Preferi isso, pareceu-me justo, pareceu-me certo. Mudei o meu lance para o valor mais alto. Quando os envelopes foram abertos, a oferta mais próxima da minha era de $179 mil. Você consegue pensar em uma decisão ou problema similar na sua experiência em que sua mente profunda teve um papel parecido? Quais teriam sido as consequências se você não tivesse ouvido a sua mente profunda? Checklist. Escutando sua mente profunda. Você tem uma atitude amigável e positiva em relação à sua mente profunda? Você espera que ela funcione a seu favor? Sempre que possível, você inclui nos seus planos um tempo para pensar sobre o assunto, para que consiga dar à sua mente profunda uma oportunidade para contribuir? Você tenta deliberadamente usar sua mente profunda para ajudá-lo a analisar uma situação complexa, reestruturar um problema, realizar julgamentos de valor? Você já passou pela situação de acordar na manhã seguinte e perceber que sua mente inconsciente resolveu algum problema ou tomou uma decisão por você? Você entende sua mente profunda como sendo um computador? Lembre-se do provérbio da informática. Se apenas dados inconscientes são inseridos no sistema, o resultado não pode ser outro, ou seja, lixo entra, lixo sai. Você deixa um notebook ou um gravador à mão para registrar ideias espontâneas ou informação? Você acha que se beneficia ao entender como a mente profunda de uma pessoa funciona? Roy Thompson, em sua autobiografia After I Was 60, 1975, explica como funciona a mente profunda. Quando surgia um novo problema, eu pensava nele, e se a resposta não aparecesse imediatamente, eu o abandonava durante algum tempo,
e era como se ele passasse pelas células cerebrais à procura de orientação que pudesse ser obtida. Pois na manhã seguinte, quando eu voltava a examinar o problema, na maioria das vezes a solução surgia imediatamente. Esse comportamento parece ter nascido quase inconscientemente, e minha convicção é que, durante o tempo em que eu não estava considerando conscientemente o problema, o meu subconsciente estava analisando e o relacionando-o em minha memória. O uso de sua mente profunda na tomada de decisões, na resolução de problemas e no pensamento criativo é um princípio tão importante que voltarei a ele mais tarde. A pergunta de $1 milhão é: podemos desenvolver a nossa capacidade de mente profunda? A minha resposta é sim, podemos. E o primeiro passo é ter a consciência de que ela existe e funciona. O segredo do pensamento eficaz é trabalhar com o que há de mais natural em sua mente. Siga o fluxo, como dizem, mas veja se consegue conduzir o barco. Resumo dos pontos. Somos chamados de Homo sapiens por causa das nossas mentes. A capacidade humana de exercitar a mente, a atividade que chamamos de pensamento, é verdadeiramente notável. No entanto, poucos de nós usam a mente para algo próximo da capacidade máxima. Pensar é considerar ou examinar na mente, refletir ou ponderar. À medida que o experimentamos, o pensamento é uma única corrente de consciência. Porém, podemos discernir 3 correntes entrelaçadas ao pensar para algum propósito: analisar, sintetizar e valorizar. Analisar, a primeira função, tende a ser altamente desenvolvida pela educação ocidental. É a capacidade mental de fragmentar as coisas, materiais e não materiais, em pedaços para separá-las em suas partes componentes. Está relacionado, mas não é idêntico, ao pensamento lógico ou ao passo a passo. Sintetizar é o processo inverso de juntar as coisas para formar um todo. Quando o todo resultante é formado a partir de partes anteriormente pensadas como desconectadas, quando parece novo e tem valor real, então a sintetização tornou-se criativa. Valorizar, a terceira função principal no pensamento intencional, é autoexplicativa. Mesmo nas mais rígidas escolas de ciência ou lógica, é impossível excluir o valor. Todos nós somos criaturas valorizadoras. Os nossos valores reais são largamente moldados pela nossa experiência cultural. Claro que ao sair da caixa cultural das nossas vidas particulares, encontramos valores mais universais: bondade, verdade e beleza. Essas funções, analisar, sintetizar e valorizar, podem fazer seu trabalho no nível inconsciente que chamei de mente profunda. De fato, quando decisões complexas têm que ser tomadas, problemas precisam ser resolvidos ou produtos verdadeiramente criativos estão envolvidos, a mente profunda é uma dimensão vital no uso efetivo de sua mente. Só pensamos quando isso nos é natural. Somente quando a rotina é interrompida pela intrusão de uma dificuldade, obstáculo ou desafio é que somos forçados a parar de nos desviar e pensar o que vamos fazer. John Dewey.